Olá, querida aluna! Olá, querido aluno! Tudo bem? Voltei! Meu nome é Elton Salles, professor de Química aqui no YouTube e estou deixando para vocês todo o conteúdo de Química gravado. Bora! Aula de hoje, polaridade. Polaridade para falar do quê? Para falar dos polos positivos e negativos que as moléculas podem formar. Óbvio que a gente vai começar pelas moléculas menores, tá? Para tentar entender as moléculas maiores, para tentar entender as interações que ocorrem entre elas, ok? Então fica aí comigo, polaridade. Bom, vamos lá. Polaridade, como eu já adiantei, é o estudo da formação de polos. Polos, lado positivo, lado negativo. Por que uma molécula forma lado positivo e lado negativo? Mas antes de entender os polos de uma molécula, a gente vai falar um pouquinho dos polos, ou do polo formado em uma ligação química. E a gente vai pegar a ligação covalente como exemplo. Por quê? Porque na ligação iônica não há discussão. Eu tenho um lado positivo, um lado negativo. Um do elétron, o outro recebe. Então um lado fica muito caracterizado pela carga positiva e o outro pela carga negativa. Já na ligação covalente é um compartilhamento de elétrons, um compartilhamento. Aí o que acontece? No compartilhamento, os elétrons estão mais para o lado de quem? Mais para o lado de um, mais para o lado de outro, e é isso que define se a ligação covalente é polar ou apolar. Acompanha comigo. Se eu vou estudar a polaridade em uma ligação, eu tenho que avaliar se os átomos são iguais ou se os átomos são diferentes. Se os átomos forem iguais, por exemplo, H ligado com H, hidrogênio com hidrogênio, na molécula de gás hidrogênio. Ou N tripla N. Ó, tem 3 ligações, Elton. Então são 3 compartilhamentos, são 6 elétrons envolvidos, né? 2 elétrons por ligação. No entanto, os átomos são iguais, então não há diferença de eletronegatividade. Nessa briga por quem fica com quem atrai mais os 2 elétrons, né? Consegue ver os 2 elétrons aqui, ó? Tem um elétron do hidrogênio da esquerda e um elétron do hidrogênio da direita. Eles estão compartilhando. Então é aquele lance que eu falei para vocês. Ó. Imagina, uma mão é um elétron, outra mão outro elétron. Eles estão compartilhando. Eles não têm um lado tendencioso, né? Uma tendência a puxar mais para o da esquerda ou para o da direita. Porque eles são iguais. Então a gente acaba dizendo que a ligação é covalente apolar. A ligação é covalente apolar. Então, átomos iguais, não há diferença de eletronegatividade. Olha o jeito que eu escrevi aqui, né? Eletro menos, né? Eletronegatividade, que é a capacidade de atrair elétron, porque não tem diferença mesmo, são átomos iguais. Agora, atenção, se os átomos forem diferentes, exemplo, HCl, aí muda. Aí muda por quê? A gente acaba dizendo aqui que tem uma seta apontando para o cloro, que é o elemento mais eletronegativo. Lembra da linha, ó? For cloro brisque pH, a linha de eletronegatividade, o cloro é mais eletronegativo, ele atrai mais o elétron. Então imagina aqui, ó, eu tô aqui embaixo, ó, tem um HCl aqui em cima, hein? HCl. Então o Cl que é esse e o H que é esse. Compartilhou, só que ele tende mais pro lado do cloro. Entendeu? Mais pro lado do cloro. Por ficar mais do lado do cloro, a gente diz que a ligação é covalente polar. Perceba, estou falando da ligação, não estou falando da obra toda, da molécula, apenas da ligação. Então a gente afirma que a ligação, ó, ligação é covalente, simples, né? Simples, porque é uma ligação só, e é polar, que é o objetivo desse estudo, ó, dizer que a ligação é covalente polar. E a setinha é só para dizer o lado que está tendendo o elétron, que é mais eletronegativo. O cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, tá? Há uma molécula aqui um pouquinho mais complexa, ó. O dupla C, hidrogênio e hidrogênio. Tá aqui, ó, molécula formada. E agora, professor, como é que fica? Eu tenho que avaliar cada ligação. O com carbono. O com carbono, o O é mais eletronegativo. Então é uma ligação dupla, ó, uma ligação dupla, covalente, dupla, polar. Porque são átomos diferentes ligados. Ah, mas e o carbono com o hidrogênio? Aí o carbono é mais eletronegativo. É pouca coisa, mas é. Ele atrai, ó, dos dois. Tá vendo? Então eu estou olhando para cada ligação. Eu tenho uma dupla covalente polar e 2 ligações simples covalentes polares. Então serve, ó, ligação covalente polar. Átomos diferentes, não interessa se é ligação simples, se é ligação dupla, se é ligação tripla. Se são 2 átomos diferentes ligados, a ligação sempre é covalente, ou aí, se é covalente ou não depende de qual a natureza dos elementos. Então vamos melhorar a frase. Ó. Se tem 2 elementos ametálicos compartilhando elétrons diferentes, você tem um lado que tem maior atração pelo elétron, a ligação fica covalente polar. Tudo bem? Olhando a ligação. Agora, presta atenção, a gente vai olhar a molécula.
Eu vou olhar a molécula toda. Isso aqui é o que mais cai. Esse é o objetivo. Ah, então por que você falou da ligação, professor? Eu falei da ligação para você não se perder, que tem exercício que está lá. Ó. A ligação é covalente polar, mas a molécula é apolar? Isso acontece, tá? Pode ter um monte de ligação covalente polar, mas a obra toda da molécula ela é apolar. É isso que você vai aprender comigo agora. Então acompanha aí. Em uma molécula, eu dependo de dois fatores. Dois fatores. Eu não dependo só se os átomos são iguais ou se os átomos são diferentes. Eu dependo da geometria molecular, e eu dependo da eletronegatividade, que eu dependia já aqui, mas agora eu preciso da estrutura complexa da molécula, né? Então eu vou olhar para a molécula inteira, se ficou um lado negativo, um lado positivo. Eu vou olhar para a molécula inteira, se ficou um lado positivo, um lado negativo. Então acompanha comigo que eu vou explicar para você agora, vou te dar exemplo, vou te encher de exemplo, porque é por exemplo que a gente vai entender que molécula que é polar e que molécula que é apolar, ok? Então acompanha comigo, ó, geometria e eletronegatividade. Bom, então vamos trabalhar primeiro o conceito do que é polar. Acompanha comigo. Vamos lá. Ó, eu coloquei aqui polar. Então moléculas, não ligações, moléculas polares. Eu coloquei a água. A água é o principal exemplo do mundo, tá? Então a água aqui, ó, é uma molécula polar. Por que ela é polar? Primeiro, porque a geometria dela é angular. Na aula de geometria molecular, a gente viu que a água poderia até ser representada erroneamente, lógico, erroneamente assim, linear. Só que há dois pares de elétrons no átomo central, que é o oxigênio, que provocam uma repulsão nos átomos ligantes e aqui entende-se, né, os ligantes como o hidrogênio, e empurram o hidrogênio para baixo, formando essa geometria conhecida como angular. Então a água não fica assim, ó, não fica linear, a água fica angular. E aí, por ficar angular, a gente vai analisar a eletronegatividade. O oxigênio aqui é mais eletronegativo que o hidrogênio. Professor, não me lembro de eletronegatividade. Eu coloquei aqui, ó. A gente aprendeu eletronegatividade, primeira vez que a gente falou, lá na aula de tabela periódica. É a propriedade mais utilizada da tabela periódica, é a eletronegatividade. Aí eu coloquei em ordem, ó. Flúor é maior que o O, que é maior que o N, cloro, bromo, iodo e por aí vai. Né? Que é o FON, cloro, brisque e pH. Ou fui ontem no clube brasileiro, ou fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Ou fui ontem no clube brasileiro e saí correndo para o hospital. O que funcionar para você? O importante é que o O é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Logo, o O atrai o elétron para o lado dele, nas duas ligações, criando aqui, ó, aqui um campo negativo, que a gente simboliza normalmente por um Szinho assim, ó, menos, e criando aqui embaixo uma área, né, uma região, área não é uma região positiva. A gente põe um Szinho menos, mais, ó, é mais ou menos um sigma assim, ó, sigma mais, sigma menos, certo? Tudo bem, criou um campo, um lado positivo, um lado negativo nessa molécula. Tenho dois polos bem definidos, um polo mais e um polo menos. Ou seja, essa molécula é polar. Molécula de água é polar e é muito polar. Não é pouco, não. Muito polar. Se ela fosse linear, Elton, teríamos problemas, né? Problemas na natureza inteira. Porque daí, ó, a gente diria que os vetores se anulariam. Os vetores se anulariam, tá vendo? Um anula o outro. Um puxando para dentro, o outro também, pá, bateria, né? O vetor, lógico, o vetor, a gente está falando do vetor, não bateria nada ali, mas o vetor puxando para dentro, então eles se anulariam. Aí ela seria apolar, ó, já estou te dando a dica, hein? A dica do que eu vou explicar aqui, ó. Apolar. Então ela não é linear, não é essa geometria, apaga isso da mente, não tem água linear, a água é angular, por isso ela é polar. Ó, mais um exemplo aqui, HCl, vou colocar aqui ao lado, ó, H ligado ao Cl, que eu acabei de citar como exemplo, da ligação. Perceba, a ligação é covalente polar também, mas a molécula toda é polar, porque ela tem lado positivo e lado negativo. H e Cl, quem puxa o elétron? O cloro, porque ele é mais eletronegativo, tá vendo? Ó? Mas o cloro é mais eletronegativo que o H. Todo mundo aqui ganha do H, né? Logo aqui fica uma região sigma negativo e aqui fica uma região positiva. Então essa molécula é polar. Polar porque ela tem um lado negativo e um lado positivo muito bem definido. Né? Os lados são definidos, muito bem. A gente diz que esse Mi é momento, ó, momento, anota aí, ó, momento dipolar. Certo? Seria um momento, análise, que seria a análise da polaridade da molécula. Então o momento dipolar é diferente de zero. O momento dipolar é diferente de zero. É quando a molécula apresenta um grau de polaridade. Então ela é polar.
ok? Ah, mas tem mais polar umas que as outras? Tem mais polar, mas normalmente o exercício vai querer saber se é polar ou não. Mais um exemplo, ó. Pegar um exemplo aqui, um NH3, que é a amônia. Ó, NH3, a geometria é piramidal, pelo mesmo motivo que a água é angular, porque sobra um parzinho de elétrons aqui que empurra os ligantes para baixo. Na aula de geometria isso, hein? Quem puxou o elétron? De novo, né? Ó. O N é muito mais eletronegativo que o H, certo? Então ele atrai os elétrons. Ele atrai os elétrons e apontam todos convergendo para essa região aqui, ó. Fica uma região aqui em cima negativa e fica uma região aqui embaixo dos hidrogênios positiva. Tá aqui, ó. Logo, a molécula confere polaridade porque tem um momento dipolar diferente de zero. Professor, todos os exemplos são com H. E se não fosse com H, fosse um outro elemento? Poderíamos citar aqui também. Poderia, por exemplo, ser no lugar de H aqui, ó, poderia ser o cloro. Ó, o N e 3 cloros. 3, cloro, cloro e cloro. Veja só. Quem puxa o elétron? O N, ó. O N é um pouco mais eletronegativo que o cloro. É um pouco, não é tanto. Mas de qualquer jeito confere uma certa polaridade. É lógico que cabe, né? Você perguntaria, qual é mais polar, o NH3 ou o NCl3? Ah, o NH3 é mais polar porque esse vetor aqui é maior, porque o N é muito mais eletronegativo que o H. Conforme a distância aqui, né, entre os elementos, maior a diferença de eletronegatividade. Então, como o NH a diferença é grande, a polaridade tende a ser maior do que no N e no Cl. Mas está aqui, ó, representado. Tá? Você olha o todo da molécula, né? E a região que ela forma aqui negativa e aqui embaixo, ó, toda uma região positiva. Logo, eu teria uma molécula igualmente polar. Ok? Acompanha até aqui? Legal? Eu não estou olhando para a ligação, eu estou olhando para o conjunto que é a molécula polar. Interessante agora. E a molécula apolar? Eu gosto mais da apolar, sabia? Porque normalmente os exercícios até se apegam mais a ela. Porque a polar, a água é o maior exemplo. A gente usa muito a água em vários exemplos. A água é o símbolo da polaridade. Símbolo da polaridade. Detalhe importante, eu vou repetir isso daqui a pouco, mas todas as moléculas que são polares se misturam, dão liga. Um lado interage com o outro, o lado negativo daqui interage com o positivo daqui, o negativo daqui com o positivo. Se eu colocar qualquer uma em água, vai dissolver. Veja o HCl, o ácido clorídrico, que é o ácido que a gente tem no estômago, por exemplo. Ele é polar, interage bem com a água. O positivo dele aqui interage com o negativo dele aqui interage com o positivo. É uma interação molecular, tá? A própria água com ela mesma encaixam lados positivos e negativos. Lembrando que isso é tridimensional, né? Não tem só duas dimensões, em cima e embaixo. É molécula por trás, na frente e tal, é tudo tridimensional, entendeu? Entendeu essa? Ah, gostou dessa, né? Da tridimensionalidade da molécula. E se a molécula for apolar? É dela que eu ia falar. Agora é legal, quer ver? CO2, uma das moléculas que mais cai, mais vai aparecer para você a matéria de polaridade, o CO2, gás carbônico. Veja só, entre O e carbono, a gente já fez essa ligação hoje, ó. O O atrai. Do outro lado, o O também atrai o elétron, porque o O, oxigênio, é mais eletronegativo que o carbono. Tá aqui, O mais eletronegativo que o carbono. Então ele atrai. É dupla ligação, ele está atraindo bem até, ó, porque ele é bastante eletronegativo e o carbono bem menos. No entanto, contudo, entretanto, todavia, a molécula é apolar. Por quê? Porque o momento dipolar dela é zero. E é zero porque os vetores se anulam. É isso, a explicação é essa, ó. Os vetores de atração ali eletrostática, né? De atração do elétron, se anulam. É assim mesmo que você vai explicar. Por que que os vetores se anulam? Porque a molécula é simétrica. Porque a molécula apresenta uma simetria. Olha que explicação, hein? A molécula é simétrica. Simples assim. Todas as geometrias moleculares, quais são todas, professor? Linear, triangular e tetraédrica, permitem, presta atenção no que eu falei, hein? Permitem que sejam ou que eu tenha compostos apolares. Permitem, não garante, certo? Porque essa geometria é linear e é apolar. O HCl também é linear e é polar. Tá? Então existem moléculas lineares polares e moléculas lineares apolares. Depende dos elementos que estão ligados. Tá? Isso também serve para
trigonal plana, também conhecida como triangular, e serve também para tetraédrica. Mas essas moléculas que são simétricas, que têm geometrias que permitem simetria, tá? Simetria, elas, se forem átomos iguais em todos os lados, ela é sempre apolar. Então isso te ajuda bastante. Ó, O e O. Então eu fiquei com duas regiões aqui, ó, extremidades negativo e aqui uma extremidade negativa. Veja só. Duas extremidades com a mesma carga, com negativo, então não tenho polo positivo e polo negativo. Eu tenho duas regiões iguais, por isso a molécula é apolar. Mas você vai dizer, e o carbono? O carbono, professor, aqui é positivo. O centro aqui ficou um carbono com uma região positiva. Mas polo, como o nome já diz, é, né, nas pontas, né? É fora, no polo, nas extremidades. Não polo central, não tem polo no meio, tem polo nas pontas. Então veja só você que espetacular esse exercício. E esse exercício existe, pesquisa aí. Ó, molécula de gás carbônico. Gás carbônico, CO2, super conhecido. Aquecimento global, proveniente de queima de combustíveis fósseis, gelo seco, esse é o CO2. Né? O gás das bebidas gaseificadas. É apolar. Por quê? Porque a ligação covalente dupla é polar, porque são átomos diferentes. Mas a molécula é apolar. Porque é simétrica, porque os vetores se anulam, porque dá polos iguais dos dois lados, entendeu? Tanto faz se os vetores se anulam puxando para fora ou para dentro, tá? Se eu trocar o carbono aqui por hidrogênios, por exemplo, o que a gente vai fazer aqui, ó, na tetraédrica, os vetores vão se anular para dentro. Quer ver? Ó, veja você, outra molécula extremamente conhecida, CH4, gás metano. Metano, da química orgânica, o primeiro hidrocarboneto que a gente estuda, gás metano. Ele é o gás natural, porque ele vem derivado também do xisto nos Estados Unidos, né? Tem muito gás metano do xisto, mudou a economia do mundo, hein? Dá uma lida. O gás do xisto. Ele é o gás que vem junto com o petróleo, né? O primeiro gás que sai, muitas vezes encontrados, né, na retirada do petróleo, no mesmo lugar, milhões de anos para se formar. Ele é o gás do lixo, daí ele também é chamado de biogás. Veja, o mesmo gás, hein? O metano, o gás do lixo, o gás de decomposição de matéria orgânica, o biogás, o gás natural. Aqui no Brasil se chama gás natural veicular, GNV, gás natural veicular. Tá aqui. Veja você que o carbono é mais eletronegativo. O carbono é mais eletronegativo, e mais eletronegativo, e mais eletronegativo, simplesmente que todos os hidrogênios. Ó, carbono e hidrogênio. É pouca diferença de eletronegatividade. Concordo, mas ele é mais eletronegativo. Então as ligações são todas covalentes polares, porque são átomos diferentes se ligando. No entanto, todos os vetores se anularam. A molécula é simétrica. Todos os lados ficaram positivos. Ó, tudo positivo. Tudo positivo. Tudo positivo. As extremidades todas são iguais. Iguais. Então a molécula é apolar. Apolar. Elton, se eu trocasse todos os hidrogênios por cloro, o cloro aqui, ó, CCl4, eu só mudaria os vetores. Ao invés de eu estar apontando para o carbono, eu estaria apontando para o cloro. Também anulariam todos. Todos se anulam. Então não interessa se os vetores estão se anulando para dentro ou para fora. Tá? Para fora. Uma pergunta que sempre aluno faz. Sempre aluno faz. Dou aula há mais de 16 anos, sempre tem um aluno que pergunta. E se eu trocar o hidrogênio por um cloro? Opa, aí muda de história, né? Porque daí o cloro vai botar esse vetor para fora, né? Imagina que eu troco esse hidrogênio aqui, ó, por um cloro. Cloro. Então, os 3 hidrogênios puxam para dentro. E o cloro para fora. Aí eu começo a conferir polaridade à molécula. Entendeu? A molécula pode fazer meio que uma transição, né? Um lado polar e já migrando para o apolar. Tem isso. Ou o lado apolar e migrando para um polar. Especialmente em química orgânica, tá? Especialmente em química orgânica. Ó, mais um exemplo. BCl3. BCl3. 3 cloros em volta do boro. O professor, o boro nem está aqui. Sim, porque ele cai pouco, quase não aparece, mas ele está para cá, ó, na lista dos menos eletronegativos. O cloro é o quarto mais importante, mais eleronegativo. Então o cloro puxa e os vetores se anulam. Olha isso! Os vetores se anulam. Puxando com forças iguais para os 3 lados em ângulo de 120, tudo anulado. Ficando todas as regiões sigma negativo nesse caso. Ó, o momento dipolar é igual a 0, porque os vetores se anulam, porque a molécula é simétrica. Legal, não é? Tá aqui, ó, polaridade de moléculas. Vale uma anotação muito importante, baseada no CH4. Todos os hidrocarbonetos, carbonos e hidrogênios, moléculas orgânicas, são apolares, tá?
Então, todo lugar que você tiver carbono com hidrogênio, só carbono e hidrogênio, molécula chamada de hidrocarboneta, primeiro grupo que a gente estuda em química orgânica, a gente está falando de moléculas apolares. Para fechar, esse grupo aqui não se mistura com esse grupo aqui. Tá aí, ó. A gente estuda basicamente para saber isso. Basicamente, o que é polar não se mistura com o que é apolar. O que é apolar não se mistura com o que é polar. Polar gosta de polar. Apolar gosta de apolar. Olha que legal. Gás carbônico não gosta de ficar interagindo com a água, porque a água é polar. A água é polar. Óleo e água não se misturam por quê? Porque a água é polar e o óleo é apolar. Ah, mas é por causa da densidade, professor. Não. Não tem nada a ver com a densidade. A densidade explica porque um fica em cima e outro fica embaixo. Certo? Agora, a água é polar, ela não se mistura com quem é apolar. Tá vendo? Ó? Ah, mas tem um meio do caminho, o anfifílico. Opa, você perguntou sobre isso? Então tem sim moléculas que são partes polares e partes apolares. Tá? Vamos falar desse lance de misturar e do anfifílico agora. Acompanha comigo. Vamos lá então, galera. Ó, acabei de falar aqui, ó. Polar com polar e apolar com apolar. Semelhante dissolve semelhante, beleza? Polar com polar, ó, polar com polar e apolar com apolar. Essa é a regra. No entanto, vamos estudar um pouco melhor a isso, né? Estudar isso a fundo. A água é o símbolo da polaridade. Então a água é sempre polar. Se a água é sempre polar, tudo aquilo que dissolve em água, presta atenção, que dissolve em água, se dissolve, vai bem com água, a gente chama de de água, né? Fílico, que significa, vem de filia, né? Significa que tem interação, que tem amor, né? Filia é um tipo de amor, mas fílico, filia, vem daí, de atração, de gostar de, é uma excelente tradução para o que é filia. Então, hidrofílico, gosta de água. O que não gosta de água é hidrofóbico, fóbico, de fobia, de medo, certo? Entendeu essa? Ó, gostou? Então, hidrofílico, porque gosta de água. O que é hidrofílico? Por exemplo, hidrofílico. Então, exemplos de hidrofílicos. HCl é hidrofílico. Ácido clorídrico e vários outros ácidos. Mas o ácido clorídrico a gente estudou, eu mostrei a polaridade para você, ele gosta de água. Então ele é hidrofílico. Se eu pegar a molécula de sacarose, que é o açúcar, gosta de água. Se eu pegar o NaCl, que é o sal de cozinha, que é iônico. Ó, iônico. As moléculas iônicas gostam de água. Por quê? Porque ela tem lado positivo, lado negativo. Mas ó, vamos pegar as mais simples, a que a gente estudou. Ó. HCl, hidrofílico. NH3, hidrofílico. Tá? Então são exemplos de moléculas polares. Polares gostam de água, hidrofílicas. Então, hidrofilia, beleza? Óleo, peguei o óleo, né? O óleo aqui é a grande representação. Né? O óleo é apolar. Então, o que gosta de óleo é lipo, de lipídios, né? Lipofílico, lipo de gordura. Gordura gosta de óleo, o óleo gosta de óleo. Aquela molécula de CH4 vai ter uma certa atração. Ah, mas é comparável a atração entre as polares? Não, não é comparável, mas há uma atração entre elas. Então você pode colocar aqui, ó, exemplos, exemplos. Graxa, por exemplo, graxa, são moléculas orgânicas, ó, hidrocarbonetos, tá? Óleos no geral, certo? O que mais que é lipofílico? Tetracloreto de carbono, tá? E outras moléculas, etc. Né? Então são moléculas apolares que são lipofílicas. Se são lipofílicas, o contrário, né? Ou melhor, para manter o padrão, falando da água, elas são hidrofóbicas, entendeu? Tem fobia de água, tá? Sacou essa? Ó, tudo bem? Sabe o Cascão, o personagem Cascão da Turma da Mônica? Ele é hidrofóbico. Ah, gostou dessa, hein? Anota aí, ó. Cascão é hidrofóbico. Bom, vamos lá. Piadas à parte. Água é polar, óleo é apolar. Então, é hidrofílico, que dissolve em água, e lipofílico, que dissolve em óleo, tá? E é anfifílico, lembra de anfíbio, né? Terra e água, por exemplo? Anfifílico é que gosta dos dois. Por que gosta dos dois, professor? Porque tem parte polar e parte apolar. Entendeu? Existe isso ainda. Quando as moléculas vão crescendo, especialmente em química orgânica, que é capaz de formar macromoléculas, moléculas grandes, moléculas com 10, 20, 30, 40, 50 elementos, átomos na cadeia, tá?
eu consigo ter o anfifílico. E aí eu vou apresentar para você um exemplo que basta para você entender isso, que é o etanol. O etanol, tá aqui, ó, etanol, que foi até a primeira aula que eu deixei disponível no meu canal, tá? Que até ó, a gravação tá escura ainda, né? Ainda não tá um negócio bacaninha como hoje eu gosto de gravar, mas o etanol tá lá. Por que o etanol elimina o vírus, né? Dá uma clicada lá que você vai ver como que o etanol elimina o vírus. Você que está vendo essa matéria vai ver exatamente essa explicação lá, né? Um lado da molécula do etanol, tá vendo esse lado aqui, ó, que só tem carbono e hidrogênio? É o lado apolar. Então, ó, aqui os vetores todos se anulam, ó. Aqui os vetores se anulam, todos eles. Toda a extremidade, ó, vou marcar assim, hein? Toda a extremidade da parte de hidrocarbonetos é apolar. Apolar. Tá vendo? Apolar. Carbono com hidrogênio. Hidrocarbonetos são apolares. Grava isso, você vai usar isso. Os vestibulares adoram perguntar o que dissolve em água, o que não dissolve em água. Por que a vitamina C dissolve em água e a vitamina A não dissolve? Porque a vitamina C, quando eu bebo, se eu exceder, né, ingerir mais do que deveria, ela excreta na urina. Tá? Excreta na urina. E por que a vitamina A não excreta na urina? Ela fica no nosso tecido adiposo, na gordura, tá? Porque a vitamina C tem OHs, alguns OHs. O que muda o OH? Muda o seguinte, que esse lado da molécula, que é onde está o álcool, a função álcool, ela tem um momento dipolar, aqui negativo, aqui positivo. Então ela tem um momento dipolar diferente de zero. Esse lado, olha que interessante, esse lado da molécula é polar. Veja então que esse lado da molécula é polar. Olha só você, eu tenho um lado apolar e um lado polar. Tá? Eu vou apagar o etanol aqui, ó, escrever ali na frente, né? Então esse lado da molécula ficou apolar. Todo o lado esquerdo aqui que eu representei, ó, da molécula é apolar. E esse lado aqui que eu deixei em azul, até para combinar com o que está aqui ó, no primeiro quadro, ficou polar, tá? Polar. Aí eu consigo afirmar que o etanol, essa molécula aqui é o de etanol, álcool etílico, álcool, né, de bebidas alcoólicas, o etanol combustível, né? O etanol combustível de carro, né? Então etanol, e o etanol também é usado para eliminar micro-organismos, para desinfecção. Por que ele é bom para desinfecção? Porque ele mistura com a água. Por exemplo, o etanol 70, né, que a gente está utilizando hoje, estou gravando esse vídeo em 2021, infelizmente não, na época mais grave da pandemia, tá? Eu quero que essa matéria seja atemporal, que fique por aí durante muitos e muitos anos. No entanto, é bom falar que a gente está na pandemia, a gente está usando álcool 70 para eliminar os micro-organismos, tá? Álcool 70. Ele é 70 por quê? Porque é 70% de álcool, etanol é o nome correto, e 30% de água. Então ele dá bem com a água. Mas que parte da água ele interage bem? Essa parte aqui, ó, a parte polar. Tá vendo? Ó, OH aqui vai encaixar aqui com a água, que é polar. Polar com polar vai dar liga, vai dar interação, tá? E a parte apolar, se precisar, interage com a parte lipídica do vírus, a parte lipídica da sujeira. Então ele tem dois lados diferentes, polar e apolar, é uma molécula anfifílica. Anfifílica. Qual outra é isso? Sabão. Moléculas de sabões, né? Bonita a pronúncia. Sabões e detergentes. Sabões e detergentes também são anfifílicos. Ok? Gostou dessa? Anfifílicos. Por isso que elas misturam bem com água e misturam com óleo, tá? Com sujeiras polares e apolares. Mistura bem com os dois. Faz as suas anotações. Aí, ó, clique final, tira um print da tela. Lado polar, lado apolar, hidrofílico, hidrofóbico, lipofílico, lipofóbico, anfifílico, como diz algum aluno, né? Tem um aluno que gosta de falar isso. É muita coisa, professor. Mas você anotando, estudando bem, isso vai tirar de letra, vai dar certo, tá? E normalmente pergunta-se muito por que dissolve em sabão, detergente, por que dissolve em água, por que dissolve em gordura, por que tem quem consiga dissolver nos dois, quem não consiga dissolver em um dos dois. Então sempre tem essa pergunta, ok? Espero mesmo de verdade que você tenha gostado dessa aula. Eu adoro essa matéria, tá? Que tenha explicado muita coisa, que você tenha dúvidas em relação a por que mistura e por que não mistura. A gente usa outro termo, né? Porque é miscível ou immiscível. Miscível significa que mistura, immiscível que não mistura. Ok? Fechamos por aqui.
Eu espero que você tenha adorado, gostado, assim como eu, de trabalhar essa aula. Que você não se esqueça de se inscrever no canal, né? Não pode esquecer de 10, porque eu estou postando vídeo toda semana. Vou deixar muito material pra gente aí poder estudar. Belezinha? Bom, bons estudos e até a próxima!